Olá, bom dia, turma 232, do Colégio Santa Marta. Vamos começar mais uma manhã de aula. Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aí presentes com a Júlia, com a Mariana Guimarães, o André. Sejam bem-vindos. A gente começa a nossa aula, então, hoje, dando sequência, né, aos nossos estudos. A gente vai iniciar hoje um período chamado período do golpe militar no Brasil, né? Então, a gente vai iniciar um novo modelo, um novo momento, né? O capítulo 18. Na aula passada, a gente viu como foi o fim do período que a gente chamou de liberalismo populista no Brasil, né? Então, a República Liberal Populista no Brasil. E vamos ver, então, como vai ser esse início de governo militar no país. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia? Sejam bem-vindos. Espero que esteja tudo bem, apesar de não ter ninguém ter me respondido, né? Espero que estejam bem, bem de saúde. Oi, Sor, bom dia. Bom dia. Espero que estejam bem de saúde, estejam todos tranquilos, né? Resguardados aí. E a gente vai seguindo os nossos estudos, então. Como eu estava dizendo, a gente estava com 3 alunos em aula e eu falei sobre esse novo momento nosso novo capítulo número 30, né? Que a gente vai trabalhar basicamente o golpe militar de 1964 hoje. E aí eu vou intitular essa aula de hoje como a gente descobrindo as entranhas do regime militar. Ou seja, quais foram os antecedentes do golpe, né? O que aconteceu antes do golpe militar, por que a gente chama de golpe, né? E como é que estava organizado o exército, né? O governo do exército nesse momento histórico, tá? Então, para isso, eu vou pedir a atenção de vocês para a gente recuperar um pouco do que foi, né, o período ali do governo do Jânio Quadros e do João Goulart, né? Foi um período bem conturbado, né? Foi um período bem cheio de acontecimentos. Então, vamos lembrar algumas coisas, né? O primeiro que, quando os caras foram eleitos, o presidente era o Jânio Quadros e o vice-presidente, desculpa, era o João Goulart, né? Então, aí nós já tínhamos um problema. O problema era qual? O problema é que o vice-presidente era o candidato oposicionista ao presidente. Então, aí nós tínhamos aí um certo entroncamento aí do governo. Mas a gente vai seguir adiante, né? O Jânio Quadros vai fazer algumas políticas que são políticas extremamente contraditórias e que vão ser super antipáticas com o povo, né? A gente viu ali o congelamento do salário, a gente viu que o Jânio Quadros vai condecorar o Ernesto Che Guevara, e isso não vai causar tanto impacto positivo para ele. Pelo contrário, né? Ele vai ser muito criticado, e aí nós vamos ter, então, o quê? Nós vamos ter, então, o pedido de renúncia dele, né? Então, ele manda o vice-presidente dele para a China, renuncia o cargo, tenta ficar no poder ali, né? Não consegue. E aí nós vamos ter o quê, gurizada? Infelizmente... Oi, Sora. Bom dia. Infelizmente, a gente vai ter um golpe nesse momento aí, porque na ausência do presidente, o que dizia a Constituição era que o vice-presidente deveria assumir. E quem assume, né, de fato, é o parlamento, o parlamentarismo no Brasil. Foi esse momento, então, em que Leonel Brizola começa a fazer uma campanha, campanha da legalidade. Olha só que conturbado que é o regime, né? Essa campanha da legalidade, então, promove um plebiscito, que é o quê? Plebiscito é uma decisão, né, social, né? Então a população vai decidir sobre o rumo do Brasil, se o Brasil vai ter um parlamentarismo ou um presidencialismo. E a população resolve, então, que o Brasil tem um presidencialismo. Aí, então, queridos, o João Goulart assume, de fato, com poderes de fato, a presidência do Brasil. Pois é justamente aí, né, quando ele assume a presidência do Brasil, que ele promove as chamadas reformas de base. E o que seriam as reformas de base? As reformas de base seriam a reforma agrária, né? Ele seria a reforma urbana, seria a reforma política, a reforma econômica, administrativa. Quer dizer, todas essas reformas eram reformas fundamentais, de acordo com o João Goulart, para o desenvolvimento do Brasil. Lembrando que o João Goulart era um político nacionalista, então ele queria um desenvolvimento
nacional autossustentável, um desenvolvimento que tivesse uma autogestão brasileira, desenvolvendo a indústria brasileira, mas ele sabia muito bem que o trabalhador do campo nunca teve um salário que fosse nem mínimo, nunca teve direito a férias, nunca teve direito a 13º, nunca teve direito à previdência, né, à previdência pública. Então, ele vai promover, e o que vai assustar mais a elite agrária e a elite, no geral, no Brasil, é que ele vai falar em reforma agrária. Aí, gurizada, ele vai cair a casinha dele, né? Por que que vai cair? Porque a elite brasileira tem muito medo, né, de ser, de perder, digamos assim, o seu poder. Na verdade, ali, o que estava acontecendo? Ele estava fazendo não uma revolução, mas uma reforma que era justamente para desenvolver o campo. Sabe que tem uma coisa que acho que o empresariado brasileiro não entende, né? Que é o seguinte, ó, quanto mais aumenta o meu salário, mais eu vou consumir. E se eu consumo mais, é mais dinheiro que entra no bolso do empresário. Então, essa conta nunca fecha para o empresariado brasileiro, né? O empresariado brasileiro acha que o trabalhador tem que ganhar o mínimo e eles querem ganhar o máximo. Mas como se eles vão ganhar o máximo se a gente vai ficar sempre endividado, né? Então, a roda capital ali não estava girando. E o que pensou o Jânio Quadros? O João Goulart? Vamos fazer reformas na base, vamos organizar a casa para que a gente possa crescer. Não vai ser isso que a UDN vai pensar, não vai ser isso que as classes sociais, como a classe média brasileira vai pensar, não vai ser isso que a elite vai pensar, a elite agrária vai pensar. E aí nós vamos ter, então, o apoio condicional dos Estados Unidos ao golpe militar do Brasil. Isso que eu estou falando não é da boca para fora, existem documentos que comprovam. Os Estados Unidos tinha, inclusive, porta-aviões aqui acostados no litoral brasileiro, de prontidão para que, se houvesse algum tipo de resistência por parte do Brasil, do governo João Goulart, né, eles pudessem intervir na política brasileira. Então, vejam o quanto era perigoso, né, esse momento histórico. E aí o golpe vai ser dado em 31 de março, queridos, de 1964, certo? Então, quais são as características deste governo? Como é que ele estava organizado? Quando a gente fala de exército brasileiro, a gente já pensa assim, os caras de verde, né? E aí pensa nos caras de verde e pensa o seguinte, todo mundo pensa igual, né? Todo mundo pensa do mesmo jeito. Não é verdade. O exército brasileiro, neste momento histórico, ele está dividido. Está dividido por quê? E aí eu quero apresentar para vocês, então, as duas alas que a gente vai estudar do exército, que tinham projetos antagônicos para o Brasil. Projetos antagônicos que vão se revelar na forma como será conduzida a política militar no Brasil e a economia também no Brasil, tá bom? Então, antes da gente começar a apresentação, eu queria dizer para vocês que a semana passada, quando eu trabalhei com vocês as políticas públicas, eu trabalhei também questões relacionadas ao antirracismo, né? São bem importantes porque eu trazia para vocês elementos que a gente vai encontrar na Declaração dos Direitos Humanos do Cidadão. Esses elementos que a gente vai encontrar na Declaração dos Direitos Humanos do Cidadão, eu acho que alguns outros professores também já devem ter trabalhado com vocês essa semana, né? A professora Fátima, de repente o professor Everton, né? A professora Isadora, o José Mário, a Isa, né? O José Mário. Enfim, nós temos aí a Limara, né? Nós temos aí muitas referências em relação à Carta dos Direitos Humanos, a declaração que foi, inclusive, postada, está para vocês lá na Iônica, né? Então eu queria, se vocês me dão a liberdade, eu queria compartilhar com vocês aqui esta carta. Eu vou entrar aqui no site da ONU. Aqui. Quando é que foi criado? Foi criado em 1948, a Declaração dos Direitos Universal dos Direitos do Cidadão, certo? Em 1948 tem um preâmbulo lindo aqui, ó, que a gente pode ler, né? Então isso aqui tu pode botar lá no Google, né? Declaração dos Direitos Humanos e tal, e tu vai encontrar isso aqui.
Então, considerando o reconhecimento à dignidade inerente a todos os membros da família humana, os seus direitos iguais e inalienáveis constituem o fundamento da liberdade, da justiça, da paz no mundo. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, gurizada, o mundo ele queria desenvolver a paz, principalmente a igualdade entre os seres, né? Acabar com a história de que existe raça, né? Que a raça existe uma só, que é a raça humana. Tá aqui, ó, membros da família humana, né? Que é essa história da raça ariana, da raça negra, da raça oriental, isso não existe. A gente tem uma raça, é a raça humana, e a gente tem as nossas diferenças e tem que aprender a conviver com ela. Pois então, esta carta original está aqui do lado, né? Então, a gente vai ver aqui, essa aqui é a tradução. A gente vai ver que tem 30 artigos. Isso, nós vamos nos ater apenas no primeiro. É isso que me interessa. O primeiro artigo da Declaração dos Direitos Humanos diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão, consciência, né? E devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. E aí eu vou repetir mais uma vez e vou voltar com vocês. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos, dotados de razão, de consciências e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Queridos, este primeiro artigo, ele é extremamente importante para a gente entender, principalmente o período que foi feito, que foi em 1948, e o que acontece a partir daí com a humanidade. A humanidade vai buscar reconhecer esse artigo. Até hoje a gente está... Por isso que a gente está participando da terceira feira, porque até hoje esse terceiro artigo, ele não é ainda executável. Ele é execuível? Ele é execuível. Dá para executar? Dá para executar. Porém, ele não está sendo executado. Por quê? Porque não existe liberdade plena. E a gente vai ver isso agora, certo? Então, em 1948, também surgia em 1948 uma coisa chamada Escola Superior de Guerra. E o que seria a Escola Superior de Guerra? A Escola Superior de Guerra era uma escola norte-americana para os exércitos latino-americanos. Então, essa escola, ela previa o quê? Essa escola previa que todos os generais dos exércitos da Guatemala, do México, do Chile, da Colômbia, Venezuela, do Brasil, do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, ou seja, da América Latina inteira, todos os comandantes de exército iriam estudar nessa escola nos Estados Unidos e aprender nessa escola a odiar o socialismo. Então, vejam bem, era uma escola que ensinava táticas de guerra, como acabar com movimentos de esquerda no mundo. Então, nós temos aqui, ó, o último item, doutrina de segurança nacional, assimilada pelo Exército. Guerra total contra o comunismo. Então, juntou com a ideia da Declaração dos Direitos Humanos. Aliás, onde fica a ONU? Alguém saberia me dizer onde é a ONU? Onde é que é a sede da ONU? Nos Estados Unidos, né? Eu já não sei isso. Nos Estados Unidos, eu acho. Nos Estados Unidos, em Nova York. Então, vejam bem, mesmo a ONU sendo no próprio Estados Unidos, com a declaração querendo igualar as pessoas, acabar com as diferenças, nós estamos inseridos num contexto de uma escola de guerra americana que luta contra o outro, o diferente, aquele que pensa diferente dela. Então, vejam que é meio contraditório. Vocês concordam comigo? É extremamente contraditório. Mas isso tem um porquê. E qual é o porquê? Isso tem um porquê justamente porque nós estamos inseridos no contexto da Guerra Fria. E o que é a Guerra Fria, queridos? É a guerra do capitalismo, que é dos Estados Unidos, contra o socialismo, que é a União Soviética. Então, vejam, vamos ver os...
Oi. Desculpa te interromper. A Maria pediu para te aceitar ela na aula. Opa. A Duda? A Maria? Isso, A Maria já Maria. está na aula. A Duda Sandineto? A Maria já está na aula. Agora a Duda eu acabei de aceitar. Ah, tá. Ah, tá, que eu chamo ela de Maria. Ah, tudo bem, amor? Tudo jóia. Desculpa não te vi, porque eu estou empolgado aqui e estou com a tela aberta aqui, não consegui ver. Então, queridos, olha só. Vamos lá. Antecedentes. Esgotamento do populismo. Muitas manifestações da população em geral. Então, por isso nós vamos ter muitas tensões sociais. Nós vamos ter os Estados Unidos com medo que ocorram novas revoluções, como a cubana. Só lembrando, na aula passada eu falei sobre a condecoração do Ernesto Che Guevara e falei para vocês o seguinte, que ocorreu em Cuba uma revolução nacionalista. E, de fato, foi uma revolução nacionalista. E aí, eu disse para vocês que eu ia explicar o que era isso. E eu vou explicar. O nacionalismo, ele é o quê? Primeiro que era um bando de gurizão. Eram os caras que tinham 21, 22, 23 anos de idade, se encontraram, obviamente, empolgados com a ideia de acabar com a injustiça social em Cuba. Esses caras eram, por exemplo, o Fidel e o Raul Castro, que depois vão ser o presidente e depois os presidentes de Cuba, eles eram filhos da elite cubana. Uma elite agrária, inclusive. Tá? Agora, por que eles fizeram uma revolução nacionalista, então, professor? Porque é o seguinte, Cuba era usada basicamente pelos Estados Unidos como se fosse ali um quintal norte-americano, uma extensão sem lei. Né? Tinha um ditador, que era o senhor Fulgêncio Batista, extremamente autoritário. Né? A Cuba era cheia de cassinos, o lugar que fabricava basicamente fumo, né, tabaco e a produção de charutos. Então nós vamos ter muitos cassinos, muitas casas de espetáculo, de prostituição. Né? É muito próximo da Flórida, então muitos barcos vão atracar ali dos Estados Unidos. Então vai ser uma ilha de diversão, tipo uma ilha da maravilha, né? Norte-americana. E isso incomodava muito, né, esses guris, que eram todos idealistas, né? Esses caras todos eram idealistas, tipo, nossa, isso não pode estar acontecendo conosco, né? Estamos tratando como se a gente fosse rato, como se não tivesse cultura nesse lugar. E aí eles fazem uma revolução, a revolução nacionalista, que expulsa, tira o Fulgêncio Batista do poder, que tinha total apoio dos Estados Unidos, e isso desagrada em muitos Estados Unidos. O que os Estados Unidos vai fazer, então? Os Estados Unidos implementa a chamada política do embargo econômico. E o que é embargo econômico? Todos os países que fazem negócio com os Estados Unidos estão proibidos de fazer negócio com Cuba. Por quê? Se fizerem negócio com Cuba, os Estados Unidos não compram mais soja, não compram mais arroz, não compram mais laranja, não compram mais milho, não compram mais insumos. Vocês estão entendendo? Então, esta retaliação por parte dos Estados Unidos aos países que, porventura, fizessem negócio com Cuba, né, seria fatal para as economias dos países. Né? Então, o que vai acontecer? Cuba é o que é até hoje, porque até hoje existe o embargo econômico. Sem brincadeira, até hoje existe embargo econômico em Cuba, certo? Então, qual é a solução para o Fidel Castro e a sua, digamos assim, o seu governo revolucionário que chegaram ao poder expulsando a ditadura militar de Fulgêncio Batista? A única solução era se aliar com os inimigos dos Estados Unidos, né? A outra ala. Não esqueçam que a gente está dentro de um sistema que é o sistema bipolar, um sistema, então, da Guerra Fria. Ou era capitalismo ou era o socialismo. Então, os caras vão se tornar socialistas por uma questão de sobrevivência. E, obviamente, que isso causava muito temor nos Estados Unidos. Muito temor mesmo. Os Estados Unidos, então, vão ficar preocupados que esta onda de cubanização, né, essa onda socialista pudesse chegar ao Brasil, à Argentina, ao Chile, ao Uruguai, né, ao Paraguai, à Colômbia, à Venezuela. E o que os Estados Unidos vai fazer, então? Vai montar aí, vai fazer uma militarização usando a Escola Superior de Guerra e a doutrina nacional. E essa militarização vai ocorrer. Gurizada, o que eu quero dizer, em outras palavras, em última instância, é que nós vamos ter regime militar
na Argentina, regime militar no Paraguai, regime militar no Uruguai, regime militar no Chile e regime militar no Brasil. Cada regime militar vai ter uma característica. Nós vamos estudar aqui as características do regime militar no Brasil, certo? Então, a gente já sabe que a característica dos regimes militares na América Latina é que eles são completamente contra o comunismo. Tá? Então, toda esta onda anticomunista, ela vem da onde? Ela vem desta doutrina de segurança nacional. Foi uma política muito forte implementada pelos Estados Unidos nas forças armadas desses vários países. Até aí, tudo bem, pessoal? Conseguiram entender? Sim, senhor, tudo bem. Ah, beleza. Então, até de coral. Que coisa boa. Olha aqui. Quem é que apoia este golpe? Bom, vários setores civis brasileiros vão apoiar, né? O empresariado brasileiro vai apoiar esse golpe, né? Depois vai se arrepender, porque eles vão perder uma coisa fundamental. Eles vão perder liberdade. Aquilo que a gente viu lá no primeiro artigo, né? Artigo número 1, né? Dos direitos humanos do cidadão. Eles perdem a liberdade. Então, o que nós vamos ter? O Grupo Votoran, por exemplo, que é um dos principais grupos empresariais do Brasil, o Grupo Votoran, ele vende, simplesmente ele vende cimento. Eles fazem cimento. Então, tudo que tu olha para o teu lado que tem cimento, pode crer, vem da Votorantim. Os caras são zilionários. Eles vão apoiar o golpe, vão apoiar, inclusive financiar o golpe, né? Outro grupo, o grupo da Ultragaz. Né? Então, o grupo também extremamente rico, né? Que vai ter uma função importantíssima no golpe, porque vai financiar também o golpe. Então, alguns grupos que apoiaram demais o golpe, inclusive se colocando a favor. Outros grupos, por exemplo, de mídia, né? Jornais, revistas, a revista Veja vai apoiar o golpe, né? O jornal Globo vai apoiar o golpe, né? As rádios, enfim, nós vamos ter muitos meios de comunicação que vão apoiar, né? Como a classe média brasileira e outro grupo, o grupo da Igreja Católica Apostólica Romana, que tem uma força tremenda, né? Apesar das pessoas não irem na missa com frequência, mas às vezes o que o Papa fala, bate na consciência da galera. Então nós vamos ter a Igreja brasileira se colocando a favor do golpe militar. Uma questão bem óbvia, né? O comunismo aboliu a religiosidade, aboliu a religião nos países em que existia. Então isso causava muito medo na igreja. Nós vamos ter, então, uma transição extremamente conturbada e aí nós vamos entender o porquê que nós chamamos de golpe e não de revolução militar. Alguns militares, algumas pessoas vão questionar vocês. Mas esse negócio de golpe não é bem assim. Os militares tomaram o poder para acabar com o comunismo no Brasil. Isso foi uma revolução militar, foi importante. Calma. Calma. Não é o Jairo que está dizendo. Não é o Jairo Brum que está dizendo isso. Calma. Esse é um discurso óbvio, é o discurso, né, de quem fez atrocidades, acabou com liberdades, né? É quem fez o golpe. Agora, aceita quem quer. Principalmente, aceita essa justificativa quem não estuda, né? Quem não olha para a história e vê a diferença entre uma coisa e outra. E agora, tu vai ver a diferença. Olha comigo aqui. Quem chega no poder, então, chega no poder no Brasil através de eleições. Então, quem estava no poder era o senhor Jânio Quadros. O Jânio Quadros pediu para sair. Quem teria que assumir a presidência seria quem? O vice-presidente. O vice-presidente não pôde assumir, porque o Congresso deu um golpe. O Congresso é feito por quem? É só a gente olhar para o Congresso hoje. Vamos ver, nós temos lá um monte de deputados. Vamos ver o que cada um deputados daqueles que estão no Congresso brasileiro fazem hoje? Né? São médicos, são empresários, trabalham em jornais, são radialistas, né? São bancários. Cara, os deputados, eles são a elite, beleza? Então, assim, ó, o Congresso deu um golpe no Jânio Quadros, né? No João Goulart, ficou no governo. Aí o povo decidiu, não, tem que ser o vice-presidente. Aí quando o vice-presidente assumiu e começou a implementar as chamadas
reformas de base, aí ele foi o quê? Interrompido mais uma vez. E aí essa interrupção, ela vem com esse nomezinho aqui, ó. Isso aqui, tu tem que pegar a tua caneta, viu, André? Pega a caneta e anota. Atos institucionais. O que são atos institucionais? O chamado AI, aqui, ó. AI. Os atos institucionais eles não estão previstos na Constituição brasileira, por isso eles são atos, eles não são lei, né? E são impostos pela instituição. O que é a instituição? O Exército. Então, o Exército assume o poder e ele assume e se intitula revolucionário. E aí, veja só, ele vai, a partir deste ato institucional, ele vai exigir o seguinte: demissão de todos os funcionários públicos, civis ou ainda militares, que são leais ao antigo governo. Aí eu pergunto para ti, como é que tu vai saber quem é que é leal e quem não é leal ao governo? Tu vai estar lendo mente? Tu não vai estar lendo mente. Então, o que vai acontecer? Vão demitir um monte de gente. Um monte de gente. O ato número 1, então, vai caçar mandatos. E o que é caçar mandatos? Não é pegar uma arma e sair com um fuzil aí no meio do mato para caçar. Não, não é isso. Caçar mandatos é acabar com a carreira pública. É perder os direitos públicos. De quem? Dos deputados, dos senadores, dos vereadores, dos prefeitos, dos governadores, todos aqueles que forem opositores ao regime militar, ao golpe militar. Então, vejam bem. O ato institucional número 1, ele está se caracterizando como uma perseguição, como uma restrição ao quê? Restrição à liberdade. Está aqui, ó. Todos seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Aqui, eles estão indo contra o artigo número 1 da Declaração dos Direitos Humanos, que foi assinado pelo Brasil, inclusive. Sabia que o Brasil foi o primeiro país a assinar? Sabe que todo ano, quando tem discurso na ONU, o Brasil é o primeiro país a fazer discurso, porque ele foi o primeiro país a assinar este acordo. Ele foi o primeiro país, então, a entender da importância disso. E aí o Brasil vem com essa de acabar, prender todos os opositores. O povo não poderia mais eleger um presidente escolhendo, sabe por quê? Porque quem é que escolheu o presidente? O próprio Exército. Eleições indiretas para presidente. Era o Exército que escolheria o presidente. Então vejam bem, onde eu quero chegar com isso? Com o ato número 1, eu quero que vocês percebam que o regime militar, ele não foi, de maneira alguma, nunca foi uma revolução. Ele foi um golpe. Ele acabou com as liberdades sociais, ele acabou com as liberdades jurídicas de vários deputados, senadores, vereadores, né, de vários ministros. Ele acabou com o regime democrático, praticamente. Certo, pessoal? Então, eu quero agora mostrar para vocês essas duas alas que eu disse a vocês, que são alas que se diferenciam, que têm diferenças de pensamento no Exército. Lembra que eu comecei a aula falando sobre isso? Que se a gente olhasse para o Exército e visse o Exército como se fosse uma coisa só, um Exército que pensasse de uma maneira só, a gente estaria pensando algo errado sobre o Exército. E é isso que a gente vai ver agora, né? Por que eu disse isso? Porque o Exército estava dividido em uma ala que era chamada de Sorbonne, que é uma universidade na França, e uma outra ala chamada Linha Dura, que a gente vai ver o que significa. O próprio nome está dizendo já, que o jogo duro, né, velho? Não tem muito papo, não tem muito lero-lero. Se tu falar demais, tu vai levar na orelha. Então, nós vamos ver aqui que a ala da Sorbonne, quem é a Sorbonne? A Sorbonne era a única ala no Exército, pessoal, que tinha um projeto de nação. A Sorbonne foi a ala que organizou o golpe militar. Ela que vai se articular com as elites brasileiras, ela que vai se articular com a igreja, ela que vai se articular com as classes médias urbanas, né, que vão, e com os empresários do campo também, que vão estar contra o nacionalismo. E sabe por quê? Porque a Sorbonne, ela é
liberal. Eu diria mais, ela é ultraliberal. Eu diria mais, ela é assim, ó, tem relações carnais com os Estados Unidos. Ela é muito ligada ao pensamento liberal americano e, por isso, ela é anticomunista. Assim como a linha dura também é anticomunista. Mas olhem bem, a Sorbonne, ela tinha um projeto de organizar a casa, tirar todos os políticos nacionalistas que eram chamados de comunistas, erroneamente. Ela iria tirar todos os políticos nacionalistas, organizar a casa e devolver para a sociedade civil. Foi por isso, por exemplo, que Carlos Lacerda apoiou o golpe militar. Foi por isso que Votorantim apoiou o golpe militar. Foi por isso que a igreja apoiou o golpe militar. Foi por isso que o Ultragás apoiou o golpe militar. Foi por isso que a Rede Globo, né, principalmente o jornal, apoiaram o golpe militar. Para quê? Para que fosse limpada a casa, fizesse o serviço, então, de tirar os políticos nacionalistas, para permitir que a política econômica brasileira, a política e economia brasileira, seguisse os caminhos do liberalismo econômico, abrindo o mercado, vendendo estatais, se aproximando dos Estados Unidos, alinhando-se à política norte-americana. Certo? Então, essa ideia é a ideia principal da Sorbonne. Só que isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque apesar da Sorbonne ser intelectual, estar na segunda, muitos membros estavam na Segunda Guerra Mundial, eram próximos ao UDN, partidários de um executivo forte e tal, existia a linha dura. E a linha dura, ela também era anticomunista, mas ela o quê? Ela tinha uma política nacionalista, independente. Ela não era alinhada aos Estados Unidos. Ela queria desenvolver o Brasil a partir das suas forças produtivas. E mais, ela era truculenta. Não existia política para se fazer com a linha dura. Tu não tinha como argumentar com a linha dura. A linha dura era extremamente autoritária. O poder executivo ele era muito, mas muito mais controlador. E por isso, então, que ela vai ser avessa à democracia. Não existe democracia com governo linha dura. E aí, era isso que eu queria que vocês entendessem nesse aspecto. As diferenças entre a Sorbonne e a linha dura, as diferenças, basicamente, é que uma era extremamente alinhada com os Estados Unidos, e por isso eram liberais, e a outra era extremamente independente e nacionalista, mas também não havia nenhum pingo de democracia na linha dura. E esses governos, eles vão se alternando no Brasil. Então, o regime militar, que seria assim, duraria 1, 2 anos, acabou durando 21 anos, queridos. 21 anos. Porque foi se perpetuando este regime autoritário do Brasil, certo? A nossa aula de hoje, com ela, eu tinha a pretensão de mostrar para vocês as entranhas desse momento, né, do golpe militar. Ou seja, como é que o Brasil estava organizado, como é que o exército estava organizado no Brasil, né? Que tipos de pensamentos eram esses, né? Que tipo de postura o Brasil vai tomar? O primeiro presidente militar que o Brasil vai ter será o presidente da Sorbonne e será, então, alinhado aos Estados Unidos. Certo? Bom, eu não sei se eu me fiz entender. Eu sei que a aula de hoje foi mais rápida, parece, que as outras, né? Não sei. Se vocês têm alguma pergunta, se está tudo bem, conseguiram compreender o que eu coloquei para vocês, pessoal? Tudo certinho aí? Tudo certinho. Sim, prof. Então, para a aula que vem, nós vamos ver, então, o primeiro governo. A gente vai ver, na verdade, a disputa aí, né? O governo da Sorbonne, em seguida vem o governo da linha dura. Então, vai haver essa alternância na política militar do Brasil. Diferente, por exemplo, pessoal, do Chile. Né? O Chile, nós vamos ter o regime militar com apenas um presidente durante todo o período militar, que vai ser o Augusto Pinochet. Né? Então, nós vamos ter diferentes governos militares, apesar de todos eles serem contra o comunismo na América Latina. Tá bom? Então eu aproveito para deixar para vocês um beijo, né?
que vocês tenham um Ó, excelente... Sor. Diga. Eu te entreguei aquele negócio do trimestre lá, passado, semestre, e tu Ah, ainda tá. não viu, eu acho. Tá, é o seguinte, ó. Foi bom tu falar, obrigado. O que a gente vai fazer? Eu vou disponibilizar novamente para vocês, vou dar um prazo para que vocês entreguem esse documento para mim, né? Eu vou colocar ali naquele documento as características, como vocês vão ter que preencher o documento, né? Então, colocar nome, né? Colocar turma, porque o que acontece? E postar lá no meu Mural. planejador, não no mural. O mural é um saco, porque eu tenho que ficar rolando no mural para achar onde é que tu postou, tá? Então é no planejador, tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou mandar para todo mundo fazer de novo, tá? E aí, se tu já fez, amor, tu me manda de novo, porque provavelmente tá digitalizado, né? Sim. Então me manda de novo, não te preocupa, tá? Não vou cobrar menos de ti, sei lá, não vou te punir, nem nada. É porque eu preciso ter esse documento, tá sendo gravado, tá tudo gravado. Eu preciso desse documento para te dizer o seguinte, ó, esse cara é legal, entendeu? Ele vai embora, ele vai passar. Então eu tenho que ter essas informações de vocês, tá bom, gurizada? Eu não fiz isso. Tu vai mandar, tipo, tudo limpo. Eu vou mandar tudo de novo, vou mandar para vocês através da Iônica, tá? Aliás, as aulas agora vão ser pela Iônica também, os vídeos. Não vai ser mais pelo Zoom. Porque parece que a Iônica agora está com um contrato com o Google Meet, né? Então a gente vai fazer as aulas por ali, tá bom? Tá, e tem mais atividade para entregar ou é só essa, Sor? Não tem atividades. Eu não cobro atividades, né? Eu cobro que vocês façam o quê? Os exercícios, eu cobro que vocês assistam as minhas aulas, eu cobro que vocês façam os exercícios, porque é o seguinte, ó, se vocês não fizerem os exercícios e só assistirem a minha aula, vocês não vão entender. E eu também tenho um canal. Então esse canal, todas as minhas aulas estão lá. Eu não entendi um lance lá que o senhor falou sobre a República Velha. Vai lá, tá lá no canal. A gente teve essa aula, tá lá no canal. A turma de vocês, inclusive, a 232 e tal. Eu tava vendo isso agora no meio da aula também. Eu entrei no teu canal. Apareceu ali, eu entrei num link ali, apareceu o teu canal, eu já sou até inscrito também. Justamente. E eu também tenho alguns vídeos do canal que eu fiz sobre algumas coisas, né? Alguns conceitos, políticas públicas e tudo. Então, todas as aulas que a gente dá, essa aqui, inclusive, daqui a pouco eu estou colocando ela na Iônica, está lá no canal também. Então, não esquece. Se perdeu, viu, Isa? Se tu, por exemplo, tá chegando agora, eu queria ver uma aula assim, que eu não entendi muito bem, vai lá e só curte meu vídeo, né? Curte o vídeo porque isso é bom pro canal, tá bom? Tá bom. Então, um beijo pra vocês, bom fim de semana, se cuidem. Obrigada. A gente se vê na segunda-feira. Professor, bom fim. Tchau. Bem, Sor. Tchau.